Você sabia que esse vídeo foi tirado lá da roxinha? Pois é, faço live lá dia sim, dia não, sempre às 6 horas. Segue lá pra não perder. Vídeo pelo mano Euhip aí. Vou colocar aqui, ó. Vambora. O áudio pra você tá pegando? Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Tá da Eu hora o conto com a áudio? tua ajuda. Da hora o áudio? Introdução. Por que eu falei introdução como se fosse entrar pro vídeo? Estamos em 2011. Você abre o YouTube e vê algum Vamos lá. criador criando um portal no Minecraft com glowstone e água. De repente, um portal se forma, levando a pessoa do vídeo pro inverso do Nether. Bem-vindos ao Aether. Aether é uma das lendas mais antigas do Minecraft. Aether, ele E era agora, muito inclusive, hype, é algo tá? oficial. Aether ele era muito hype. Ele era muito hype mesmo. Hoje tá bom? Nice. O Aether, ele, tipo, era muito hype. Eu lembro das... Perdão. Eu lembro das poucas vezes que eu joguei o modpack, o mod do Aether. E foi muito da hora. É muito, muito massa jogar. Dentro do game, por meio da loja dele. Só que existe uma coisa na cultura do Minecraft que eu acredito que muitos de vocês não sabem. Nether, End, Aether, a galera não parou por aí. Existem mods que adicionam diversas dimensões ao jogo, alguns com portais. Só que Cara, assim, nos últimos a anos, mods... Twilight Force também, mano. Pra mim foi um dos melhores mods de dimensão justamente por conta do bagulho do Urgesh. O boss do Gash gigante lá. Aquele boss eu gostava dele, dava medo e eu gostava dele. Era hype, você tem que subir uma torre e enfrentar ele. Ele chora lágrimas explosivas. Se você ficar aí embaixo, você morre. Eu acho muito hype. Eu tô falando muito hype. Muito, muito, muito hype repetido. Meu Deus do céu. de horror pra Minecraft meio que se refinaram. Eles querem criar um horror liminal, um horror atmosférico e principalmente visual. Nada de dwellers, de monstros. A parada aqui é a calmaria sendo quebrada com detalhes. E nisso, mais uma onda de mods surgiu, os famosos .jar. .jar é um formato de arquivo. Sabe quando tu pega um arquivo que é um .jpeg, um MKV? Então, todos eles são formatos, e .jar também é. Aí a gente tem o 000.jar, o nomoon.jar, elysium.jar. Isso aqui é basicamente o exe pro Minecraft. Sabe quando tu vê o Sonic.exe? Então, tu já sabe que é um bagulho tenebroso. .jar é a mesma coisa. Só um adendo. .jar é só um formato de arquivo de programas Java, mas não é algo de terror. Só que quando se coloca na pauta mods, o .jar tem... Deixa eu ler o que eu mandou ali. Java Archive, em resumo, é um formato de arquivo parecido com zip ou rar que serve para conter arquivos comuns como áudios, imagens, etc. Mas com um diferencial é que ele pode conter aplicativos feitos em Java, classes, metadados e etc. Para fazer um programa feito em Java funcional, no contexto do Minecraft, fazer um bagulho de Java funcional. No contexto de Minecraft, os mods do arquivo .jar para interligar os códigos em Java direto no jogo. Tem mais alguma coisa? não é algo de terror. Desculpa, Só que quando muito se nerd. coloca na pauta mods, o .jar tem o mesmo impacto de um exe antes do Sonic, entendeu? A lista de jogos .jar é enorme. E eu tô dando esse contexto dos .jar pra vocês, porque um em específico precisa entrar em evidência aqui. Wonderland.jar. Sem muitos spoilers aqui, porque eu ainda quero abordar esse mod no canal, Wonderland.jar é um mod totalmente liminal. Tem sim coisas que te perseguem dentro dele, coisas que estão pra fazer tu se questionar se tu tá indo à loucura ou não, mas no geral, esse mod trabalha totalmente em te levar para dimensões liminais hostis. Mas qual que é a hostilidade? Cada mapa é um mapa, cada dimensão tem o seu diferencial. Agora, o que acontece se a gente misturar a premissa do Wonderland.jar com os inúmeros portais dimensionais e o principal elemento do Minecraft, a madeira? É isso que a gente vai discutir. Cara, tipo, é meio estranho esse bagulho do... Como é que fala? É meio estranho esse bagulho do... Ai, o mundo feito de madeira. Eu achei muito estranho. Quando eu vi esse bagulho desse mod, eu achei ele muito estranho por conta que, tipo, cara, é um mundo feito de madeira e os caras quiseram colocar terror no bagulho. Eles colocaram terror. Vídeo de medo. Ai, vídeo de medo. De terror. Eu fiquei, caralho. Tá porra. Descobrir nas Woodlands. Inclusive, eu quero trazer mods de terror pro canal. Futuramente eu vou começar a gravar uns mods de terror. Então fiquem ligados aí, ó.
Fique ligado, isso aí vai ter maldição de terror. A nossa história começa no ato 1, e a gente tá no POV de alguém chamado Kazer. Kazer, por algum motivo, resolveu tentar fazer um portal no Minecraft com madeiras. Ele fez a estrutura do portal e acende ele com a pederneira. E de fato funciona, mas calma, a gente tem coisas pra analisar antes mesmo dele entrar no portal. Quando a gente olha pro HUD do jogador, a gente pode ver que ele tem um coração, mas não tem fome. Ou seja, o jogo tá rodando antes da beta 1.8, ou mais conhecida como Adventure Update, que só veio em 2011. Eu não sei se isso é um vídeo antigo, ou simplesmente tá sendo gravado numa atualização antiga. E por que a atualização do game importa? Eu não sei. Eu tô coletando evidências e tô colocando todas elas na gavetinha de evidências. Antes do nosso protagonista entrar, a gente consegue notar duas coisas interessantes. A primeira é, tem muita tocha no mundo dele. A segunda, tem alguém observando ele. E se for pra chutar, eu diria que é o Herobrine. Na verdade, esse frame inteiro parece muito local daquela foto clássica do Herobrine. Mas eu acredito que isso aqui, as tochas e o próprio ali parado, seja só um easter egg. Vamos continuar. Do outro lado, as Woodlands fazem bem jus ao próprio nome. Mas é engraçado que a vibe liminal que essa dimensão passa era tão estranha quanto a última visão que a gente teve do Overworld. Não fica claro se o nosso protagonista já sabia se esse portal ia funcionar ou se ele só tava testando. Eu lembro que quando eu descobri o Aether no YouTube, eu fui correndo no meu 360 tentar e não deu, obviamente. Todo mundo que viu o vídeo do Aether tentou fazer isso. Todo mundo. Eu já tentei. A primeira vez que encostei no Minecraft, eu tentei. A primeira vez. Eu peguei, abri o Minecraft, peguei glowstone, balde d'água, taquei lá. Fiquei... Puta merda! Nossa, essa daqui eu puxei do fundo do baú, mano. Só que a Cizezão vai entender. Mas depois disso eu fiquei tentando com diversos outros blocos, com pedra, com diamante, só pra ver se ia. Talvez o nosso querido Kazer estivesse tentando fazer a mesma coisa e achou um portal sem querer. Conforme o Kazer vai andando, a gente consegue ver que esse mundo não é feito apenas de madeiras de carvalho refinadas, que foi com o que ele fez o portal. Em um frame específico do vídeo, a gente consegue ver 4 tipos de madeiras, refinadas e não refinadas. E caso não tenha ficado claro ainda, todas as Woodlands têm uma atmosfera bem pesada. Ai, que medo! Ai, é vídeo de medo. Por não ter muito o que fazer ali, Kazer resolve coletar madeira, até porque é a única coisa que tem ali pra ser coletada. Dentre todas as árvores, ele vai selecionar uma em específico, e quebrar ela vai fazer ele entender que um mundo de madeiras não é algo tão simples assim de se entender. Ei, macho, tem um cabo ali, ó. Um cabo aí, ó. O meu eu criança já tá achando que isso aí é um vídeo de esconde-esconde. O nosso personagem não tá jogando num mundo multijogador, eu acho. Isso daí é um mob que a gente não sabe se é hostil ou não, mas é inegavelmente estranho e assustador. Então o nosso protagonista resolve correr. E conforme ele corre, a gente pode ouvir que ele não vai sozinho. Ah, é uma Weeping Angel. Olhou, parou. Entendi. Quando ele volta a correr, ele ouve aqueles sons de passos de madeira mais acelerados. Aquela coisa tá correndo mais rápido, ou então tem mais deles. Quando ele se vira, virou 5, tá bom. Eu só quero abrir um adendo sobre a atmosfera aqui, que além da estranheza normal de um mundo somente de madeiras, somado à névoa e à incerteza do que tem à frente, esse som de passos de madeira rápidos e cada vez mais perto causa realmente uma ansiedade em quem tá assistindo. Agora imagina pra quem tá jogando. Mano, sério. Mano, eu mesmo, eu já ficaria muito... Eu sou muito nervoso. Mano, eu sou muito ansioso. Tipo, eu fico muito nervoso em cenas de perseguição, velho. Eu odeio cena de perseguição. Odeio coisa de perseguição. Eu odeio saber que tem alguma coisa atrás de mim, mano. Se isso estivesse acontecendo comigo, eu estaria todo borrado. Eu com certeza estaria todo borradinho. Eu vou fazer que nem o Nando Moura. Acordei todo calabriado de merda. De merda e de milho. Fazer igualzinho. Ah, porra! Eles se multiplicam bem rápido. O nosso protagonista vai tentar se esconder em um buraco, mas antes disso, ele usa a arma mais que existe contra árvores. Uma pederneira. Legal que dá pra ver que ali no inventário dele também tem a arma mais contra a fome, que é um mini bites da Kibon. Ele filho da puta! Me deu ad. Mostrar por aqui, ele literalmente terminou com esse universo no primeiro episódio. Spoiler, não funciona assim. Quando ele se fecha dentro do buraco que ele fez, a gente pode ver os seres de madeira vindo em chamas. E a gente também descobre que esses seres quebram blocos. Notando que não ia dar tempo de continuar cavando pra frente, no desespero, o nosso protagonista só quebra pra baixo e acaba caindo dentro de um grande bloco aberto de, adivinha? Madeira. E à primeira vista, ele parece estar seguro aqui, mas, como eu disse, essa impressão a gente só tem à primeira vista.
E, Até segunda ordem, Kaiser foi pego. A gente não sabe se ele só foi pego, se ele foi dessa pra melhor, mas o que a gente sabe é que agora a gente tá no POV de Alka, que é justamente o dono do canal que tem essa série. O vídeo começa com Alka entrando no portal. Detalhe, no mesmo portal e no mesmo mundo que Kaiser. Mas o que a gente pode notar quando ele se vira é que o PC de Alka é melhor que o de Kaiser, tendo em vista que a draw distance tá maior. O mapa tá de noite e o Herobrine ainda tá lá olhando pro portal. Do outro lado, Alka cai no exato mesmo lugar que Kaiser apareceu pela primeira vez. Só que ele vai caminhar pro lado oposto. E na vinda do Alka pra cá, Desculpa, essa dimensão vai ser bem mais direta em mostrar que ela não é algo tão simples assim. Seres de madeira bruta? Tá, então a gente tem níveis aqui, talvez? Tem uma hierarquia em rigor? O ponto é que assim que ele anda ignorando esse ser, mais deles aparecem também o seguindo. O que leva Alka a se trancar com pedra dentro de uma casa que tinha ali. E pausa, eu tenho uma coisa a pontuar. Algo de estranho aconteceu aqui, e isso aconteceu tanto com Alka quanto com Kaiser, que é, os seres de madeira começam se mostrando seres que param quando são vistos. Só que isso acontece até certo ponto, porque tanto quando o Alka e o Kaiser foram criar um esconderijo, foi aí que os seres de madeira deixaram de se importar se estão sendo vistos ou não. Foi aí que eles passaram a se mover independente de quando estão sendo enxergados. É um comportamento um tanto quanto contraditório. Por que antes ser visto importava e agora não mais? Eu não sei. Talvez o primeiro contato seja olhou, parou, só pra criar um artifício da série, pra causar uma primeira desconfiança, sabe? Ou talvez uma falsa sensação de controle. Se eu olhar pra eles, eles param. De repente, essa não é mais uma verdade. Enfim, Alka vai colocar muitos blocos de pedra na entrada pra ter certeza de que vai ficar em segurança. E depois de ter descido um lance de escadas e olhar em volta, fica claro que o local onde ele tá seria equivalente a uma mina que a gente encontra em cavernas no Overworld. E mesmo tendo barricado tudo, ele ainda não tá seguro aqui embaixo. Essas coisas já estavam aqui antes. Sendo sincero, a essa altura, eu não duvido que eles estejam em todos os lugares. Todas as vezes que eles apareceram de primeira, eles estavam camuflados com seu bloco. Eu não duvido que esse local todo esteja vivo. E esses seres sejam as paredes. Alka vai começar a fugir. E vai chegar uma hora que ele também vai encontrar uma área toda aberta. E é curioso que essa floresta tava embaixo das minas, que já ficam numa camada bem abaixo. Esse local fica cada vez mais soando como algo falso. Tipo, não era pra ser assim. Não era pra tá aqui. E andando por lá, ele encontra uma adoração. Vários seres de madeira andando em torno de algo que se parece muito com o Cristal do Fim. Só que com o twist que esse aqui é gigante. E eu chutaria que é feito de madeira. Ah, porra. Outra perseguição se inicia, e a única saída do Alka daqui é subir por onde ele veio. Ele vai começar a fazer uma pilha de blocos pra cima, só que o que acontece é que os seres de madeira também fazem torres. E se eu tô jogando um mod de horror e a criatura quando tá me seguindo faz um bloco pra cima, eu quito na hora. Felizmente o Alka é mais rápido e consegue terminar a torre primeiro. É player essa porra. Morreu. É, de novo a gente não sabe se a saída foi uma ida definitiva ou se o Alka pode aparecer de novo na série. Mais um vídeo, mais um POV. Agora a gente tá nos olhos de Gauci. Nesse vídeo a gente pode ver que essa Gauci tava no mesmo lugar que Alka, mas não fica claro se isso que a gente tá vendo é antes, durante ou depois do que a gente viu Alka passando. A Gauci consegue fazer a torre de madeira pra cima e não tinha ninguém lá em cima pra derrubar ela. Por meio das próprias torres de madeira, esses seres sobem com ela também. E ela continua a correria bloqueando o caminho com pedras. Depois de aparentemente se ver segura, a Gauci vai se ver num lugar extremamente estranho. E talvez o mais liminal de todos, me lembrando até mesmo aquela clássica foto das Backrooms, que é aquele hotel que a gente vê pela janela. Mano. Aquele que tem várias janelinhas. Acreditando estar livre de perigos, a Gauci vai andando por aquele local, até se dar de cara com isso. Aquele mesmo ser gigante que pegou Kaiser ainda tá aqui. As coisas estão se conectando com os Olha o tamanho dessa porra. Olha o tamanho dessa porra aí, mano. Olha essa merda. Você acha mesmo que eu ficaria parado olhando a porra dessa? Mano, não ficaria, mano. Eu não ficaria olhando a porra dessa. Eu sou muito cagão com coisa de terror. Eu sou muito cagão com coisa de terror. Então, mano, se você, tipo... Eu não ia ficar, eu ia dar alt e ficar do jogo na hora, tá ligado? Calma, eu só não sei o que isso vai comunicar. Ela vai acabar descendo daquele local por uma escada e com sorte consegue entrar numa porta, fugindo assim daquele ser gigante. Passar por essa porta vai levar ela a lugares cada vez mais estranhos e mais claustrofóbicos. As coisas vão parecer se acalmar um pouco quando ela encontra uma casa por ali. E dentro dessa casa, mexendo num baú que lá tinha, ela vai encontrar a escrita Woods feita com blocos de madeira. Que surpresa! Na hora que ela viu essa escrita, o ser de madeira que já tava ali apaga a vela. E eu acho que vocês conseguem chutar o desfecho disso aqui. Ela vai descer a escada que tinha dentro
dessa casa, tudo pra se enfiar num corredor sem saída. E dessa vez a presa facilitou a caça. A Gauce mesmo assim encurralou. Por incrível que Filha pareça, da no puta, próximo tomei um sustinho. Tomei um sustinho. Desgraçado. vídeo a gente Nossa, meu volta sustinho. com Alka. Ele que tinha sido empurrado e morreu de queda, tá de volta. Pausa, vamos anotar uma coisa aqui. Alka ele perdeu o jogo e voltou. Agora Kazir e Gauci foram pegos pelos seres de madeira e não voltaram. Essa diferença de perder o jogo e ser pego pode ser importante, então vai pra gavetinha de evidências. Alka. Nessa gravação a gente vê que ele voltou pras Woodlands pra batear fogo em tudo. E ele não veio sozinho, ele tá junto de alguém chamado Rumi Cutie. Vai chegar uma hora que os dois vão ser encurralados. E Rumi Cutie, tentando atirar uma flecha, acaba sendo pega bem rápido, inclusive. Detalhe que quando ela some, aparece no chat do game a frase Rumi Cutie não voltará. Será mesmo? Alka continua correndo por lá e também continua sendo perseguido por vários deles, até avistar uma casinha. Quando ele correndo por lá e também continua sendo perseguido por Me and the Boys indo meter-lhe a porrada no alto. vários deles, até avistar uma casinha. Quando ele vê essa casa, todos os seres que estavam caçando ele param e ficam apenas encarando. É como se eles tivessem deixado ele entrar nessa casa. E quando ele entra, ele barrica ela. E nessa hora, ele vai ouvir muito barulho vindo de fora. Eu tenho. Ai, credo. Tamparam ele aí dentro. Quer ver? Só que de repente, o silêncio, isso não pode ser normal. O Alka precisa olhar pra fora. Ele quebra as pedras pra olhar e quando ele olha, um livro gentilmente cai do céu bem na frente dele. Quando ele vai olhar o que tem escrito, só tem uma frase: vá encontrar ela. Pego. Alka não voltará. Nós fomos levados para o mesmo lugar aonde todos vão. E o que confirma isso é a frase no chat: Alka não voltará. Nós somos Alka. Quando são abduzidas, as pessoas vêm parar num local todo de madeira. Nossa, que imprevisível. Só que a gente não se transformou. Por quê? Porque Alka precisava vir ver. O local é todo liminal e parece muito que a gente tá sozinho aqui, mas só parece mesmo. Esse ser de madeira que tá aqui ainda tem os seus itens caídos na sua frente. Ele acabou de ser abduzido. E detalhe na capa que tem nas suas costas. Essa capa aí é a mesma capa que a Rumi Cutie tava usando. A gente tá cara a cara com a sua versão transformada. Então, é isso que acontece com quem é pego? Kazir, Gauci e agora Rumi Cutie. Por isso Alka não virou. Ele tomou dano de queda, mas ele não foi pego. Agora a gente veio pra cá, mas não se transformou. Por quê? A gente não tem tempo pra pensar nisso agora. Rumi, ela se vira e realmente não é mais a mesma coisa. Detalhe que na hora que ele abre o chat, a gente consegue realmente confirmar que essa gravação é sim antiga e não alguém jogando um Mine antigo. A gente confirma isso pela notificação do print ali, datado de 2010. Essa história se passa em 2010, antes da Adventure Update. Enfim, a Rumi agora é um deles, e ela vai caçar o Alka. E mais dos seres de madeiras vão se juntar à caçada de Rumi. O Alka já fugiu deles antes, ele consegue, só que dessa vez não vai ser como antes. Isso porque agora ele tá do outro lado, ele foi abduzido, ele tá no reino deles. Meu Deus. Que porra é essa, cara? Isso é uma aranha gigante? Para conseguir sair dessa, o Alka espertamente nota que as janelas têm o formato de portais. Então ele só acende um e vaza. E assim acaba o POV dele, por enquanto. E no vídeo seguinte, a gente vai estar no POV justamente da Rumi Cutie. A gente vai entender tudo o que aconteceu. A gente tá no POV dela minutos antes dela ser pega. No vídeo tá ela e o Alka andando por um outro local. E é muito maneiro que cada local novo que a série nos mostra das Woodlands, ela se supera mais nas construções. Dessa vez a área é uma mistura de Farlands com Dreamcore. Sei lá, é bem irreal. Pra variar, os dois estão sendo seguidos. E como toda a área é praticamente queda livre, os dois precisam fazer parkour. Mas os seres de madeira ficam literalmente fazendo o próprio caminho por ali. Vai chegar uma hora em que eles vão alcançar o exato momento que começou o último POV do Alka. E dessa vez, nos olhos da Rumi, a gente vê o mesmo ataque de novo. Vai tomar. Estamos na visão dela, logo após ela ter sido levada. Aparentemente as pessoas que caem aqui quando são abduzidas não viram aquelas coisas de imediato, e a gente vai entender o que rola. A Rumi ainda não entendeu o que aconteceu, mas ela resolve explorar mesmo assim. Ah, mano, não. Nossa senhora, não, para! Nossa, que nojo, não. Nossa, vocês tinham esquecido dessa aranha, né? Eu também. Nesse vídeo, que inclusive é o último vídeo do ato 1 dessa série, muita coisa vai... Mano, nossa, credo. Que nojo, mano. Nossa, eu odeio aranha, velho. Nossa, eu odeio aranha. Nossa, que agonia de ver aquilo. Nossa, que agonia. É feito de madeira. Foda-se. Nossa senhora, mano, que agonia de ver esse bagulho, mano. Ser explicada. Depois de ver essa aranha, a Rumi tenta continuar, mas toda vez que ela se vira de costas, essa coisa se move, ficando cada vez mais perto. E é claro que não demora muito para os outros seres se juntarem nessa caçada.
Nossa senhora, vai se fuder, que susto. A Rumi ia ficar nessa casa pra tentar se esconder, Não, só vou que ficar não fechado, dá. vou ver Enquanto essa ela parte. estiver nesse lado do reino, Vou ver no reino essa dessa coisa, ela precisa fugir. A Rumi não tem escapatória. O tamanho dessa aranha é maior do que qualquer mano, vai se construção que a fuder, Rumi possa tentar se esconder. coisa E no feia. fim, ela é encurralada. Os seres e aquela aranha estão ali. Não tem pra onde ir. Ela até tenta lutar com o seu arco, mas é inútil. Ela até tenta quitar do jogo, mas é inútil. A aranha começa a levitar ela pra perto. Tudo pra conseguir selar o destino que a Rumi tinha desde o momento que ela veio parar aqui. Nossa senhora, meu Deus. Nossa. Pra quem não entendeu, aparentemente quando alguém é abduzido e vem pra cá, pro local que tem essa aranha, a ideia é a aranha transformar a pessoa em um ser de madeira. Alka não se transformou porque ele pensou muito rápido e conseguiu sair de lá por meio daquele portal que ele fez. Mas Rumi, Gauss e Kaiser, os três viraram mais uma abelha nessa colmeia. E falando nisso, vocês notaram que tudo isso aqui funciona bem como O uma bichinho colmeia lindo, mesmo? A gente tem as nada. abelhas, os seres Sai de madeira, fora, que mano. só atacam e caçam. Coisa O objetivo dessas feia abelhas da é abduzir porra. as pessoas pro reino da aranha, ou melhor dizendo, a rainha. Nossa, mano, Essa aranha que é a coisa rainha. horrível. Agora, por que isso acontece? coisa Porque eles horrível. abduzem pessoas pra essa rainha? Talvez a gente só descubra isso no segundo ato. E por falar nele, ele ainda não tá completo, mas dá pra dar uma olhadinha. O nome desse segundo ato vai ser The Woodweavers, e nele a gente pode ver que mais pessoas vieram parar nessa dimensão. São eles Erkantra, Sparklord, Nexuji e o nosso protagonista, Dazi X8. Não fica claro por que eles estão nesse lugar, mas se for pra chutar, eu diria que eles têm ligação com Alka. Até porque isso ainda é no mundo dele. Na verdade, o mundo era do Razer, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. No vídeo, os quatro estão sendo caçados. E sinceramente, esse vídeo só serve para nos mostrar três coisas. O vídeo todo é uma grande fuga, só que os pontos importantes são: os seres de madeira agora conseguem quebrar blocos de pedra. E isso é Eita inédito porra. nessa série. Talvez eles estejam evoluindo conforme o tempo passa. Segundo, lembra que eu tinha teorizado que talvez toda essa dimensão seja algo vivo? Que esses seres podem ser qualquer bloco e vice-versa? Então, é isso aí mesmo. Em certo momento desse vídeo, depois de terem barricado uma porta, um dos seres de madeira simplesmente blipa de dentro da parede. E isso eleva o perigo dessas coisas a um nível incalculável. Antes, os protagonistas até conseguiam fazer um local de segurança. Só que agora, essas coisas quebrando blocos de pedra e blipando pela madeira, não existem mais locais Agora seguros os nas caba tá Woodlands. como? Os caba não tem nada. Os caba tá capado. Eles não tem nada pra fazer. Não consegue fazer nada, tá ligado? Os caras só sente e chora. Essa sente e E chora. terceiro, a Mais gente nada. vê nesse vídeo também que a Erkantra é abduzida. Em um momento da fuga, quando os personagens criam um portal pra vazar dali, a Erkantra se distrai com a vista e é abduzida por um dos seres de madeira. Ela foi meio que burra pariu. aqui. Ela sabe o perigo que ela tá correndo e dá mole de ficar admirando o local. Enfim, no vídeo seguinte a gente tá em outro Aqui acabou. POV, mais Nossa, especificamente ali no acabou POV legal, do mano. Sparklord. Inclusive, quando ele vai entrar no portal, a gente pode ver o nosso POV anterior ali parado na nossa frente. Nesse vídeo, quando o Sparklord vai pro outro lado, a gente pode ver diversas construções feitas nas Woodlands, deixando claro que Sparklord 19 e o seu time vinham aqui com uma certa frequência. Quando ele vai entrar no armazém deles, uma daquelas coisas já tava lá dentro. E do lado de fora, mais coisas o cercando. Ele tenta fugir, tenta fazer mais um portal, mas os seres de madeira não deixam. E acabam forçando ele a entrar numa estrutura semelhante Caralho, a mas uma um puta pirâmide de um que tinha por ali. knockback que Lá esse dentro, bicho mais tem. coisas surgem do chão e das paredes. E ver isso me deixa realmente pensando o porquê essa rapaziada ainda volta pra cá. Tipo, se eles conseguem sair, pra que voltar? Talvez seja pra tentar salvar amigos que foram abduzidos? Eu não sei. Eu só sei que eu não voltaria. Quando ele enfim sai daquela estrutura, outro local irreal se mostra. Mas ele não pode parar pra admirar. Ele ainda tá sendo seguido. Naquela correria, ele vai achar um local totalmente aberto com uma casinha no meio do nada. E ele entra nessa casinha, eu não sei porquê. Mano, lugar Então, o aberto, esperado vai ter essa acontece. porra Todos dessa aqueles aranha. seres quebram a casa, deixando o Sparklord exposto e cercado. Mas o Sparklord não é presa dos pequenos, ele é presa da rainha. Ah, não. Não vou ver essa porra de novo, não. Não vou ver essa porra de novo, não. Não. Não, vai se foder. Nossa, que coisa bonita. Ai. Ele até tenta fazer um portal pra voltar pra casa, mas não tem jeito. Ele acaba sendo transformado em um ser de madeira. Ele vira o Pinóquio. Só que aqui acontece algo estranho. O Sparklord não foi abduzido. Ele só entrou no portal direto do Overworld, foi perseguido e foi pego pela rainha. Antes, as pessoas tinham que ser abduzidas pra irem no Woodlands 2, digamos assim. Então eles eram abduzidos. A rainha só tava nessa outra dimensão dentro das Woodlands. Levando em consideração que os seres de madeira estão evoluindo claramente, talvez agora a aranha
rainha tenha vindo pras Woodlands. Ela também evoluiu, e ninguém mais precisa ser abduzido pra ser transformado em boneco. Basta estar nas Woodlands. Pensar isso faz eu crer que talvez o próximo passo seja ir das Woodlands pro Overworld. No último vídeo a gente vê o POV de alguém totalmente novo e não identificado. Eu sei disso por conta do bracinho que aparece. Essa mão, essa skin, ela não é de nenhum dos personagens que apareceram até agora. Nesse vídeo essa pessoa tá pra ser transformada num ser de madeira. A rainha vai tentar bastante aqui. Inclusive, esse é um bom vídeo pra gente ver mais do seu visual. E olhando assim, ela me lembra mais um louva-a-Deus do que uma rainha. E ela também é muito rápida e muito barulhenta, o que ajuda na imponência dela. Dessa vez a rainha não vai conseguir. O nosso POV encontra um portal pronto, e com a última chama da pederneira ele... Que bicho nojento, mano. Nossa, mano, que bicho nojento ver essas patinhas balançando, mano. Nossa, credo. Que nojo. Que nojo, mano. Mano, acende e consegue fugir. Paia. E assim o vídeo acaba. Gente, eu acredito que essa série ainda tem muito do que contar. Porque se a gente parar pra analisar, ela não contou nada, bem dizer. Ok, a gente tem as Woodlands, um mundo com uma hierarquia própria que tá a todo momento recrutando obrigatoriamente e predatoriamente novos membros pra uma rainha. Mas pra quê? Isso é uma informação que não foi nem relada ainda. Na minha opinião, já ficou mais do que claro que o Alka é o protagonista dessa série. E eu tenho certeza que nesse ato 2 a gente vai ver ele dando as caras. Lembram? Ele escapou. E talvez ele não só resolva o problema, seja lá qual ele for, como também talvez ele traga os seus amigos que foram abduzidos de volta, Rumi Curie, Kaiser, Gauci. Mas sinceramente o que eu mais tô curioso pra ver é o porquê e o que são as Woodlands. Por que isso existe e qual o propósito? O que é a rainha? Isso são... Cantar então em 15 por causa de uma aranha. Mano, olha só o frame que eu parei, mano. Vai dizer. E eu com certeza vou trazer a continuação de Wood Rivers aqui no canal. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Mandem ideias de vídeo aí, gente. E ó, 50k pra 2 milhões. Valeu, eu já adianto que o especial de 2 milhões vai ser simplesmente um iceberg. Sim, eu vou voltar às origens e homenagear tanto o estilo de vídeo que me botou no mapa, quanto agradar vocês, porque eu sei que um iceberg é algo que vocês querem de volta. Então se inscreve aí, me segue no Insta e a gente se vê semana que vem. Like. O meu nome é Ip e tchau. Valeu, mano. Tamo junto, eu Hip. Vídeo, mano. Boa, mano. Gostei.